Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história das Guerras Médicas. As Guerras Médicas foram uma série de conflitos que ocorreram entre os gregos e o Império Persa durante o século V a.C. Essas guerras tiveram um impacto significativo na história da Grécia Antiga e na formação de sua identidade cultural. As Guerras Médicas tiveram início em 499 a.C., quando as cidades gregas da Ásia Menor se rebelaram contra o domínio persa. A primeira grande batalha ocorreu em 494 a.C., na Batalha de Lade, onde a frota persa conseguiu esmagar a resistência grega. No entanto, a revolta grega não foi completamente reprimida, e os persas decidiram expandir sua campanha militar para a Grécia continental. Em 490 a.C., o rei persa Dário I enviou um exército para invadir a Grécia. As forças gregas se uniram para formar uma coalizão liderada por Atenas e Esparta para enfrentar a invasão. A batalha mais famosa dessa campanha foi a Batalha de Maratona, onde o exército grego conseguiu uma surpreendente vitória contra os persas. Essa vitória foi um ponto de virada nas guerras médicas e se tornou um símbolo de coragem e determinação para os gregos. Apesar da derrota em Maratona, o Império Persa não desistiu de suas ambições de conquistar a Grécia. Xerxes, filho de Dário I, assumiu o trono e decidiu lançar uma segunda invasão em 480 a.C. Um enorme exército persa e uma poderosa frota naval foram reunidos para a campanha. No entanto, os gregos mais uma vez se uniram e formaram uma aliança liderada por Esparta e Atenas. A batalha mais famosa das Guerras Médicas ocorreu em 480 a.C., na Batalha de Salamina. A frota grega liderada por Temístocles conseguiu uma brilhante vitória naval contra os persas, infligindo pesadas perdas à marinha persa e frustrando os planos de invasão de Xerxes. Essa vitória foi crucial para a sobrevivência da Grécia e é considerada um marco significativo na história naval. Após a Batalha de Salamina, as guerras médicas continuaram por alguns anos, mas os gregos gradualmente conseguiram expulsar os persas da Grécia. A guerra terminou oficialmente em 449 a.C., com o Tratado de Calias, que garantiu a independência das cidades gregas da Ásia Menor e encerrou as hostilidades entre gregos e persas. As guerras médicas tiveram um impacto duradouro na Grécia Antiga. A resistência grega contra a invasão persa uniu as cidades-estado gregas e fortaleceu seu senso de identidade nacional. Além disso, as vitórias gregas nas batalhas de Maratona e Salamina são lembradas como exemplos de coragem e heroísmo. Essas guerras também estabeleceram o conflito entre gregos e persas como um tema recorrente na literatura e no teatro grego, e influenciaram a produção artística e cultural da época. Além disso, as guerras médicas tiveram implicações políticas e geopolíticas significativas. As vitórias gregas contra o poderoso Império Persa foram vistas como uma prova da superioridade grega e alimentaram o orgulho nacional. Essas conquistas também fortaleceram a posição de liderança de Atenas na Liga de Delos, uma aliança de cidades-estado gregas formada para se proteger contra futuras invasões persas. No entanto, a crescente influência de Atenas e as tensões resultantes levaram eventualmente à Guerra do Peloponeso, um conflito prolongado entre Atenas e Esparta que marcou o declínio da Grécia Antiga. As guerras médicas também tiveram um impacto duradouro no mundo persa. As derrotas para os gregos abalaram a confiança do Império Persa e deixaram uma impressão duradoura em sua cultura. O confronto com os gregos levou os persas a reavaliarem suas estratégias militares e a investirem mais em sua marinha, resultando em um período de reformas e modernização nas forças armadas persas. A Primeira Guerra Médica. A Primeira Guerra Médica foi um conflito que ocorreu entre o Império Persa e a cidade-estado grega de Atenas, juntamente com suas aliadas, no século V a.C. O conflito foi desencadeado pela expansão do Império Persa, sob o reinado do imperador Dário I, que tinha como objetivo conquistar a Grécia e assim expandir seu domínio sobre a região. A guerra começou em 492 a.C., quando o general persa Mardonius invadiu a Grécia, mas foi derrotado pelos atenienses na Batalha de Maratona.
Após essa derrota, Dário I planejou uma nova invasão da Grécia, mas sua morte em 486 a.C. adiou os planos por alguns anos. Em 480 a.C., o sucessor de Dário I, Xerxes I, lançou uma nova invasão à Grécia, conhecida como Segunda Guerra Médica. Antes dessa invasão, Atenas enviou emissários a várias cidades-estado gregas, buscando apoio contra os persas. No entanto, muitas cidades-estado recusaram-se a se unir contra o poderoso Império Persa. Atenas, liderada pelo estrategista Temístocles, conseguiu persuadir várias cidades-estado a formarem uma aliança conhecida como Liga de Delos. Atenas também liderou a construção de uma poderosa marinha, reconhecendo a importância do controle dos mares para resistir à invasão persa. Xerxes I liderou um grande exército e uma vasta frota marítima para invadir a Grécia. As batalhas decisivas ocorreram nas Termópilas, onde o rei espartano Leônidas e seus 300 espartanos lutaram heroicamente contra as forças persas, permitindo que o restante do exército grego se preparasse para a defesa. No entanto, os persas conseguiram avançar e invadir Atenas, que foi abandonada e posteriormente saqueada pelos invasores. A frota grega, liderada por Atenas, enfrentou a frota persa na Batalha de Salamina, onde os gregos obtiveram uma vitória decisiva. Isso impediu a expansão persa no mar e enfraqueceu seu poderio naval. Após a Batalha de Salamina, a maioria das cidades-estado gregas se uniu contra os persas e travaram uma série de batalhas terrestres, culminando na Batalha de Plateia, em 479 a.C., onde as forças gregas derrotaram definitivamente os persas. A Primeira Guerra Médica terminou com a derrota persa e a Grécia conseguiu manter sua independência. Essa vitória grega teve um impacto significativo na história, pois marcou o primeiro grande confronto entre o mundo grego e o Império Persa e inspirou um sentimento de orgulho e unidade entre as cidades-estado gregas. A Segunda Guerra Médica. A Segunda Guerra Médica foi um conflito que ocorreu entre os anos de 480 a.C. e 479 a.C., entre o Império Aquemênida, liderado pelo rei persa Xerxes I, e a Liga de Delos, liderada por Atenas. Essa guerra foi uma continuação da Primeira Guerra Médica, que havia ocorrido cerca de uma década antes. A causa imediata da Segunda Guerra Médica foi a recusa de Atenas em se submeter ao domínio persa e o apoio dado pelos atenienses às revoltas nas cidades gregas da Ásia Menor, que estavam sob o controle do Império Aquemênida. Xerxes I, determinado a subjugar a Grécia e vingar a derrota de seu pai, Dário I, na Primeira Guerra Médica, reuniu um enorme exército e uma frota de navios para invadir a Grécia continental. A guerra começou com a invasão persa pela Trácia e pela Macedônia, seguida pela captura e destruição de Atenas. No entanto, a marinha grega, liderada por Temístocles, conseguiu infligir pesadas perdas à frota persa na Batalha de Salamina, impedindo a conquista completa da Grécia. Ao mesmo tempo, uma força terrestre grega, liderada por Esparta, travou uma série de batalhas contra o exército persa, culminando na famosa Batalha de Plateias, em que os gregos derrotaram decisivamente os persas. A vitória grega na Segunda Guerra Médica foi um marco significativo na história, pois marcou a primeira vez em que as polis gregas conseguiram repelir uma grande invasão persa. Isso fortaleceu o sentimento de identidade grega e aumentou a confiança das cidades-estado gregas em sua capacidade de resistir a ameaças externas. Além disso, a guerra teve importantes implicações geopolíticas, com a Grécia emergindo como uma potência regional e a Pérsia perdendo sua influência sobre a região. Após a Segunda Guerra Médica, a rivalidade entre Atenas e Esparta cresceu, o que eventualmente levou à Guerra do Peloponeso, um conflito prolongado entre as duas cidades-estado gregas que marcou o declínio da Grécia Antiga. No entanto, a Segunda Guerra Médica continua sendo um dos eventos mais importantes da história da Grécia e representa a resistência e a determinação dos gregos em preservar sua liberdade e identidade cultural. Em resumo, as guerras médicas foram um conflito fundamental na história da Grécia Antiga. Elas demonstraram a resistência e a determinação dos gregos em enfrentar um império poderoso, fortaleceram a identidade cultural grega e tiveram consequências políticas e militares significativas.
As histórias de coragem e heroísmo durante essas guerras continuam a inspirar até os dias de hoje, reforçando a importância das guerras médicas na trajetória da humanidade.